Quais os sintomas de um quadro depressivo? A depressão é uma doença que se manifesta de formas muito distintas em casos singulares, né? Se relaciona muito à alteração de humor, a depressão, e de fato é um dos principais sintomas. Tristeza, choro, angústia, ansiedade são sintomas possíveis de um quadro depressivo. Mas não é só a tristeza que se classifica como um sintoma da depressão. Geralmente é uma doença que acompanha inúmeros outros. O que se tem hoje? Nós temos hoje as nossas diretrizes diagnósticas, que são os livros básicos, né? Os livros que nós usamos como referência dentro da psiquiatria e dentro da medicina como um todo. Então, levando em consideração esses referenciais, para se diagnosticar uma depressão, o paciente precisa ter 2 ou 3 sintomas principais, que é a alteração de humor, como dito anteriormente, alterações físicas, ou seja, fadiga, cansaço, esgotamento, sensação de falta de energia, e anedonia, que é a perda do prazer em atividades que antes eram prazerosas. Então, alteração de humor, fadiga excessiva, perda de prazer são sintomas super característicos de quadros depressivos. Mas, em geral, o paciente vai apresentar o que se chama de sintomas secundários ou sintomas menores, que são alteração no seu padrão de sono, ou seja, dormindo mal, dormindo pouco, acordando no meio da noite, alteração no padrão alimentar, em geral, perda do apetite. Em alguns casos, ele pode sim ter um aumento do apetite, alteração no libido, tanto homens quanto mulheres vão ter uma menor disposição para a relação sexual ou vão ter a sua capacidade de sentir prazer reduzida. Esses indivíduos eles vão ter algum déficit ou algum prejuízo cognitivo, ou seja, eles vão ter diminuição da capacidade de resolver coisas simples ou vão sentir aquela sensação de cansaço mental. Né? O indivíduo diz, doutor, eu estou muito esquecido, parece que eu não consigo me concentrar. Associado a todos esses sintomas, principalmente nos casos mais graves, podem vir as ideações suicidas, que são pensamentos de morte. Essas ideações, em casos mais graves, podem vir acompanhadas de planejamento suicida, que é quando o indivíduo tem o pensamento e começa a planejar como ele executaria aquilo. E, de fato, em casos mais graves ainda, o indivíduo ele tem a tentativa, onde ele teve a ideação, planejou algo e de alguma forma tentou. Então a depressão ela pode ser classificada de forma leve, moderada ou grave. Ela pode ser acompanhada com sintomas psicóticos, que são as alucinações, os delírios, as confusões mentais, e em geral são acompanhadas por esses sintomas. Então a gente tem que entender que nem todo paciente que tem depressão vai se comportar igual ao outro. Ou seja, tem pacientes com depressões que se comportam com isolamento, com choro, com tristeza. De repente, outros pacientes vão ter a ansiedade predominando, outros pacientes vão ficar mais prostrados ou mais isolados. Enfim, então o importante é, para o indivíduo que sofre com esse quadro ou para aquele familiar que acompanha um paciente nessa situação, é ficar atento a isso. O paciente, o seu familiar começou a ficar isolado, perdendo prazer em atividades, com um cansaço excessivo, com choro fácil, né, a labilidade emocional, dormindo mal, se alimentando mal, com prejuízo cognitivo, com perda de capacidade laboral, com redução no desempenho acadêmico, por exemplo, ou mesmo socialmente, em ambientes de lazer, aquele indivíduo parece não interagir mais, são sintomas de alerta e que devem ser buscados alternativas terapêuticas, sempre levando em consideração o que a medicina orienta e o que as comunidades terapêuticas da psicologia orientam também. Psiquiatra Dr. Humberto Miller. Saúde mental essencial.